Olá, bom dia. Me chamo Renan Queiroz, aluno do curso de Medicina da Faculdade de Newton Lins, e hoje vamos apresentar cardiopatias congênitas, precisamente as cianogênicas, tá? Esse trabalho corresponde ao internato do módulo de pediatria. Temos como preceptor orientador a doutora Candice. Bem, cardiopatias congênitas, tá? São aquelas em que a gente já tem a presença de cianose. como, tá? São cardiopatias congênitas cianogênicas, a gente vai ver que há a presença de cianose. Esse sintoma, ele é causado principalmente pelo shunt direita e esquerda, que vai levar uma hipoxemia, certo? Há também aquelas em que há uma alteração fisiológica no processo de circulação do sangue. Isso também vai levar a uma questão de uma cianose. Independente da causa, a cianose, quando a obstrução é, a cianose é acentuada quando há obstrução do fluxo. As cardiopatias congênitas cianogênicas, ela é dividida em quê? Em três pontos, em três patologias: tetralogia de Fallot, atresia pulmonar do septo intraventricular, anomalia de Abstein e transposição das grandes artérias TGA. A primeira seria, vamos falar, é a tetralogia de Fallot, T4F. A tetralogia de Fallot consiste em quatro anomalias: grande defeito do septo ventricular, obstrução da via de saída do ventrículo direito, estenose da válvula pulmonar, hipertrofia ventricular direita e excesso de cavalgamento da aorta. A tetralogia de Fallot é responsável por 7 a 10% das anormalidades cardíacas congênitas, né? Não é algo raro, mas também não é algo tão comum. Ela resulta do desvio anterior do septo atrioventricular durante a embriogênese. Ela é caracterizada por quatro achados cardinais, que seria a estenose pulmonar, a CIV, né, comunicação intraventricular, a CIV perimembranoso, a destroposição da aorta e hipertrofia ventricular direita. Aqui a gente pode ver, coloquei um coração normal e um com a patologia de tetralogia de Fallot. A gente já vê uma diferença já, aqui a gente pode ver até mesmo na questão do ventrículo, né, o ventrículo direito. Olha como ele é bem mais, vamos dizer assim, maior, né? A gente vê que ele tem uma hipertrofia, né? Aqui a gente pode ver a questão da obstrução entre o ventrículo e a artéria. A CIV, que é aquela comunicação intraventricular que eu havia falado ainda há pouco. Olha a diferença. É algo bem notório. Bem, a fisiopatologia, eu fiz essa questão desse esqueminha, tá? Porque eu acho que fica mais fácil talvez de a gente até visualizar. A gente consegue ver aqui, ó, a presença de comunicação intraventricular, como eu até mostrei na foto anterior, e a estenose pulmonar, tá, o EP, são duas características importantes da doença, tá? São duas características, como eu tinha mostrado, a gente vê que é bem evidente, né, lá no próprio, na própria foto anterior que eu havia mostrado para vocês. Aqui, a gente vai ver, ó, que a gente vai ver a questão do atentando ao trajeto do sangue. A gente vai ver que vai desembocar o sangue no átrio direito para o ventrículo direito. Esse vai contrair e vai levar o sangue até o tronco pulmonar, o TP. Mas devido à presença a presença aqui, ó, o maisinho é a presença da estenose pulmonar, o ventrículo hipertrofia com o objetivo de quê? De levar mais sangue para a circulação pulmonar, né?
a hipertrofia do ventrículo direito, mais a presença da comunicação intraventricular, vai empurrar o sangue da câmara direita para a câmara esquerda, né? Ele vai empurrar da direita para a esquerda, devido ao ventrículo direito estar mais forte que o ventrículo esquerdo. Essa situação vai provocar mistura do sangue não oxigenado com sangue oxigenado, tá? Tem a questão da destroposição, que eu havia comentado com vocês, da aorta, que pode ter uma angulação de 15 até 50% para a direita, faz com que uma parte desse sangue não oxigenado entre diretamente na circulação sistêmica. Outro ponto que eu havia falado é a questão da estenose pulmonar. Ela vai impedir a questão do livre fluxo do sangue para o tronco pulmonar. Também facilita o segmento desse sangue pobre em oxigênio para a artéria aorta. Aqui a gente tem o quadro clínico, né? O quadro clínico, bem, os sintomas vão incluir cianose, dispneia durante a refeição, né? O déficit de crescimento, tá? Déficit de crescimento, e crises hipercianóticas que podem ser tanto súbitas, potencialmente letais. É comum também, quando a gente realiza o exame físico do aparelho cardiovascular, detectar a presença de sopro sistólico rude, né, audível, na borda external esquerda superior com B2 único. A cianose na criança, ela é centralizada e generalizada e acaba cometendo a pele, as mucosas. E a gente sabe que essa estenose pulmonar é o principal fator no desfecho da cianose. É possível fazer a observação de que quanto maior o grau de estenose pulmonar, maior vai ser o grau da cianose. A criança também pode apresentar também crise de hipóxia, uma complicação importante, tá? Uma complicação importante que pode levar a grandes lesões neurológicas. Além de tudo, uma cianose intensa pode apresentar taquipneia e alterações na consciência. Perdão. Este quadro ele é mais frequente aonde? Em crianças lactentes entre 2 a 6 meses de idade, e em crianças maiores pode ser encontrados sinais como baqueamento digital, como a gente pode ver até mesmo aqui na imagem ao lado, tá? E também tem a questão de adotar a posição de cócoras. Essa posição tem o objetivo de quê? De aumentar a resistência da circulação sistêmica, que com isso vai facilitar a passagem do sangue para a circulação pulmonar e assim aliviando os sintomas da cianose. Bem, o diagnóstico. O diagnóstico da tetralogia de Fallot, ele é feito principalmente pela uma anamnese e um exame físico bem feito. A gente complementa com uma radiografia do tórax, né, e um eletrocardiograma, e pode ser realizado também para melhorar o diagnóstico um ecocardiograma 2D com Doppler colorido. A radiografia do tórax, o raio-x, o objetivo dele é o quê? Vai mostrar ali a gente vai ver um coração em forma de bota, com o segmento principal da artéria pulmonar côncava e vai ter também uma acentuada diminuição da trama vascular pulmonar, né? Vai ter também ali o arco aórtico à direita em mais ou menos 25% dos casos, né? Vai ter ali aquele arco aórtico para a direita em 25% dos casos. O eletrocardiograma, o que ele vai fazer? Ele vai evidenciar a hipertrofia, como eu também mostrei também lá naquela figura passada para vocês, né, no slide anterior. O eletrocardiograma ele vai mostrar essa hipertrofia ventricular direita e também pode exibir a hipertrofia atrial direita. O exame padrão ouro é a questão do ecocardiograma, pois eu vou, além de avaliar a dinâmica do tamanho, eu vou avaliar a dinâmica,
tamanho e a localização da comunicação intraventricular. Pode avaliar também o calibre das artérias pulmonares e o suprimento do sanguíneo pulmonar. O tratamento. O tratamento definitivo, ele é cirúrgico, tá? Ele é feito de maneira eletiva, tá? No primeiro ano de vida. E ele deve ser realizado preferencialmente nos 6 primeiros meses, tá? O uso das prostaglandinas para manutenção do ducto arterioso pode ser necessário, visto que já anteriormente sua permanência vai melhorar o quadro de cianose do paciente, da criança. Para tratar também a questão das crises de hipóxia, pode-se colocar o paciente na posição de cócoras, foi como eu havia falado para vocês. E a gente vai fazer uma reposição do oxigênio. Caso em caso de falha, né, de mecanismo, utiliza também a questão de morfina e beta-bloqueadores para o controle desse quadro. A cirurgia, ela vai melhorar o desfecho da doença, fato, né? Como a gente até falou que ela é um tratamento definitivo e cirúrgico. Aqui ao lado a gente colocou a técnica de Blalock, né, que é uma técnica utilizada. Ela é feita através de uma anastomose, ó, tá bem evidente aqui, da artéria subclávia com a artéria pulmonar. O que que a gente vai ter como resultado disso? A gente vai ter um aumento da circulação pulmonar e, consequentemente, vai melhorar a saturação sistêmica de oxigênio. O paciente pode apresentar também nisso complicações após o tratamento, como arritmias, disfunções do ventrículo direito, hipertensão pulmonar e, infelizmente, até a morte súbita. O segundo assunto que a gente está envolvido, né, na cardiopatia congênita cianogênica é a questão da atresia pulmonar com septo intraventricular íntegro, tá? Pois bem, já na atresia pulmonar com septo interventricular íntegro, não existe comunicação entre o ventrículo direito, tá, e a artéria pulmonar, e todo suprimento pulmonar ele é resultante do desvio de sangue através do canal arterial. Geralmente, a válvula tricúspide também é hipoplásica, tá? A gente colocou aqui para deixar bem evidenciado isso. E o ventrículo direito pode ser hipoplásico ou dilatado. Aqui na foto a gente consegue ver, né, a questão da característica entre os dois corações, entre um coração normal e um coração com atresia pulmonar com septo íntegro, intraventricular íntegro, né? A gente consegue ver, olha a questão aqui o canal aqui hipoplásico, como eu havia falado para vocês, né? Pois bem, aí agora a gente entra também na questão da fisiopatologia. Praticamente todo o sangue venoso, né, que chega ao átrio direito é desviado para o ventrículo esquerdo através do forame oval. Esse aqui é o mesmo esqueminha que a gente tinha feito antigamente, tá? Na patologia anterior. Onde se mistura o sangue arterial, tá? Vai ter essa mistura do sangue arterial. Do átrio do átrio esquerdo, o sangue vai para o ventrículo esquerdo e daí para a aorta. Através do canal arterial, parte desse sangue é desviado para o pulmão, tá? Ele é desviado para o pulmão. Resumindo, o fluxo pulmonar é dependente do diâmetro do canal arterial e também da resistência vascular pulmonar. A gente tem como a parte clínica os sinais e sintomas o quê? A cianose, ela é precoce e vai ser tão mais grave na medida em que o canal arterial se fecha, tá? A ausculta, ela apresenta a B2 única, tá? E o sopro sistólico é contínuo. Devido o quê? Ao fluxo, ela é devido ao fluxo pelo canal arterial. Se houver uma hepatomegalia, a gente deve suspeitar que o forame oval seja do tipo restritivo.
tá? Ele seja do tipo restritivo. Os exames complementares, tá? A gente tem aqui como uma radiografia de tórax, tá? Onde a gente vai ver a área cardíaca, tá? Normal, e a questão também um hipofluxo pulmonar. Já no eletrocardiograma, a gente vai ver uma sobrecarga ventricular, tá? E uma sobrecarga atrial à direita. Como na foto anterior, que eu havia mostrado do coração normal e do, do ventrículo direito, a gente vê ali a questão do fluxo, ali da obstrução. Isso acaba gerando essa sobrecarga. O tratamento, tá? A gente inicia com uma infusão de prostaglandina para manter o que? O canal arterial aberto até a correção cirúrgica, tá? Em corações dos quais o ventrículo direito ele não é hipoplásico, a gente pode se perfurar a válvula pulmonar por catéter ali de alta frequência. Isso, contudo, trata-se de uma cardiopatia grave, tá? Com uma mortalidade geralmente de 50% nos primeiros meses de vida, tá? E Timon consegue mostrar aqui a questão da normal do coração, tá? Evidenciado novamente aqui, mostrando o coração normal e o que apresenta a patologia, tá? Bem, anomalia de Absten. Pois vamos lá. A anomalia de Absten, ela foi citada pela primeira vez em 86, tá? Por Wilhelm Epstein, né? No geral, isso é o que? É uma alteração rara. Existem vários genes no cromossomo 17 que estão possivelmente, tá, relacionados com essa anomalia. Tá? A anomalia de Abst, como a gente já viu falar, é uma cardiopatia rara na válvula tricúspide. Aqui a gente pode ver na imagem também um coração normal e outro com a doença. A gente vê uma diferença, né, gritante ali no ventrículo direito e do átrio direito, né? Se a gente for ver também tem ali a comunicação entre os átrios. Bem, a fisiopatologia dessa doença. Quando ocorre a anomalia de Ebstein, a válvula tricúspide ela é mal formada e ela fica posicionada em uma posição mais baixa, tá? E com isso permite com que o sangue ele escape para trás a partir do ventrículo para o átrio, certo? Essa anormalidade causa um aumento do átrio e a gente até na pesquisa a gente até viu que tem o termo atrialização do ventrículo direito, tá? Levando que a insuficiência cardíaca congestiva, um backup do fluxo sanguíneo que vai resultar num acúmulo de líquido nos pulmões e também um fluxo insuficiente de sangue vermelho para o corpo, que aí vai gerar o que? A síndrome do Blue Baby, né? Que é a questão ficar azulzinha. As formas mais graves do defeito podem causar um aumento tão grande do coração, até mesmo no pré-natal, que ele, né? Isso já vê, que ele enche a cavidade do peito do bebê e ocupa as áreas dos pulmões, que acaba ficando muito pequeno. Assim, a gente vai ter, acabam por não ser apenas um problema de coração, mas sim um problema de coração e pulmão. Diagnóstico. Para que a gente tenha o diagnóstico seja realizado, a gente tenha um diagnóstico eficiente, é necessário que o médico, né, o avaliador, faça uma avaliação clínica minuciosa, tá? Uma anamnese bem feita. Além disso, outros exames devem ser solicitados, como o eletrocardiograma, uma radiografia, um raio-x de tórax, um ecodoppler transtorácico, oximetria com exercício, tá? No caso, isso vai depender da idade da criança. É, e através desses exames é possível também avaliar a gravidade anatômica da malformação, tá? Que a gente tem como?
é a angicoronariografia em pacientes com risco de doença arterial coronariana, tá? E também tem a questão do estudo eletrofisiológico. Os sinais e sintomas. As manifestações clínicas da anomalia de Epstein vai variar de acordo com a gravidade das alterações anatômicas e dos defeitos ali associados, né? Os pacientes que têm poucas alterações podem ser assintomáticos e ter o diagnóstico durante algum exame de rotina na adolescência ou até mesmo na idade adulta, tá? Já os pacientes têm uma malformação grave, podem apresentar no período neonatal os seguintes sintomas, tá? A cianose, a cardiomegalia, ruídos cardíacos hipofonéticos, o B3 é frequente, tá? Crianças com mais de 10 anos e adultos podem apresentar uma arritmia. Alguns pacientes podem apresentar dispneia aos esforços, tá? Insuficiência cardíaca à direita e as palpitações ou até mesmo a síncope. O tratamento. A maioria das crianças, de uma maneira mais branda da anomalia de Epstein, ela pode tratar com medicação. E essa medicação ela pode controlar a insuficiência cardíaca congestiva ou os ritmos cardíacos anormais. Mas se a condição da criança é grave, que causando uma arritmia ou baixo nível de oxigênio no sangue, no caso a cianose, né? A cirurgia provavelmente vai ser necessária, tá? Aí a gente tem aqui a questão de diuréticos, tá? O furosemida pode ser usado, inibidores ECA, captopril e enalapril. E como eu falei, nas condições graves, a gente tem a questão cirúrgica, que é a substituição da válvula. A gente consegue ver aqui na figura a diferença, né? Olha como é que depois com a doença e depois quando a gente faz a cirurgia. Bem, nós temos agora a transposição das grandes artérias, também conhecidas como TGA. A TGA é uma das principais cardiopatias congênitas no período neonatal. Essa condição tem como característica uma topografia anormal da aorta anterior e à direita em relação ao tronco pulmonar. A aorta ela sai do ventrículo, né? A gente vê direito e o tronco pulmonar, do tronco pulmonar do ventrículo esquerdo. Geralmente, tá? É mais comum em recém-nascidos filhos de mães diabéticas e geralmente também associado com CIA e com CIV. Bem, a fisiopatologia eu fiz também na questão daquele esqueminha para ver se facilita o nosso entendimento. Existem duas circulações em paralelo, tá? O retorno venoso sistêmico segue do átrio direito para o ventrículo direito, tá? E aí o que acontece? Independente do átrio direito para o ventrículo direito e então para a aorta. Independente desse trajeto, o sangue venoso, né, pulmonar que retorna do átrio esquerdo vai ao ventrículo esquerdo, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, sendo assim injetado nas artérias pulmonares, né? E aí o que acontece? Se não houver a mistura entre as duas circulações, esse distúrbio torna-se incompatível com a vida, tá? A gente até coloquei aqui que quando ele não se misturando, ele vai ser incompatível com a vida. A presença desse forame, né, e da persistência do canal arterial, logo após o nascimento, vai permitir a mistura parcial do sangue oxigenado, garantindo assim a sobrevida inicial dos bebês. Cerca
de aproximadamente 50% das crianças que apresentam CIV associado, defeito também que possibilita essa comunicação entre o sangue sistêmico e pulmonar, ele atenua a questão da hipóxia. A classificação. A TGA ela é classificada em quê? TGA com forame oval permeável, tá? O TGA com CIV e o TGA com obstrução da via de saída, né, do ventrículo esquerdo. Aqui na figura a gente consegue ver, ó, o forame oval ali entre os dois átrios, né? Aí a gente também depois consegue imaginar como se fosse também um TGA com uma CIV, né, que é entre os ventrículos, entre os dois ventrículos, certo? As manifestações clínicas. A, a idade de aparecimento dos sintomas depende grande parte da integridade ali do septo interventricular. Se o septo estiver íntegro, tá? A cianose vai surgir nas primeiras horas de vida, né? Momento ali concomitante ao fechamento do canal arterial e a redução da taxa de sangue misturada. A primeira manifestação clínica costuma ser a cianose, né? Como a gente já viu até nas outras doenças. Em decorrência de quê? Da hipóxia e da acidose metabólica, tá? Que é resultante da acidose metabólica resultante, tá? Vai desenvolver uma disfunção miocárdica com ICC, tá? Aí vai ter a taquipneia ocorrendo a piora ali entre 12 e 24 horas. Cansaço às mamadas, gemência, palidez, cutâneo mucosa, né? E a hipoxemia é grave e se constitui em uma emergência médica, tá? Se não tratada, evolui com acidose e choque circulatório. O exame físico. Sempre, como a gente falou, né, sempre vai ter um grau de cianose. O restante do exame cardiocirculatório vai depender das anomalias associadas. Tá? Em geral, a segunda bulha, B2, ela é alta e única, né, devido ali à posição anterior da aorta. Não costuma ter sopro, tá? O teste de hiperóxia, tá? Ele também pode ser usado e não mostra a melhora da cianose mesmo após a administração de oxigênio de 100%. O tratamento. No recém-nascido cianótico, a gente deve aumentar a mistura, devemos ali aumentar a mistura de sangue saturado e dessaturado, tá? Isso se faz com a infusão da prostaglandina, com o intuito de quê? De manter ali o canal arterial pérvio, né? Obviamente, a manutenção do recém-nascido aquecido para a questão de hipotermia, né, provocada pela questão da acidose metabólica, e o controle da glicemia para evitar uma hipoglicemia. São elementos fundamentais nos manejos de pré-operatório, né, no caso desses pacientes. Os, os recém-nascidos que permanecem cianóticos, a, a despeito ali da infusão de prostaglandina, deve ser submetido a atrioseptostomia de Haskind por balão, que vai consistir em quê? Na confecção de uma comunicação entre o átrio direito e o átrio esquerdo para permitir maior mistura de sangue venoso e arterial. O procedimento ali cirúrgico definitivo para transposição de grandes vasos com septo ventricular íntegro é a inversão arterial de Jatene, tá? Ele deve ser realizado nas primeiras 2 semanas de vida para preservar ali a massa muscular do ventrículo esquerdo. Bem, gente, foi isso o trabalho. Espero que tenham gostado. Espero que possa contribuir com o aprendizado, com a rotina, no dia a dia, né, da pediatria, principalmente voltado para as cardiopatias congênitas cianogênicas. Obrigado.